Bom dia! Hora da regra de ouro. Chegamos ao último encontro dessa jornada que foi intensa sobre as 16 leis. 16 leis do sucesso. Os 16 cafés que nos levaram ao sucesso. É importante nós conseguirmos ver e entender que essa jornada foi algo que fez com que nos movêssemos em direção ao que é o nosso sonho, em direção ao que é o nosso desejo, em direção ao que é o nosso mais íntimo e profundo desejo, de realmente tocar o sucesso, ter reconhecimento. E em qual área? Na área que eu escolhi, na área que eu tenho uma aptidão, na área que eu tenho algo realmente a dar de melhor, algo que realmente vai fazer com que o outro cresça. E nós passamos por vários pontos, colocamos várias reflexões sobre cada uma das leis, sobre cada uma das leis do sucesso que estavam ali para nos ajudar. Do propósito definido, da mente mestra, do confiar em você, autoconfiança, do hábito da economia. Essa foi legal, hábito da economia, da sua imaginação, do entusiasmo, do faça mais do que o esperado, da situação do pensar com precisão, da cooperação, da situação da tolerância, de também reconhecer e aceitar o fracasso. E hoje, tirar proveito, do fracasso, não reconhecer, tirar proveito do fracasso. E hoje, a regra de ouro. Bom dia! Regra de ouro. Última regrinha para que a gente possa realmente finalizar com chave de ouro tudo isso que nós falamos. Se quer que os outros façam por você, se movimente primeiro em fazer ao outro. Já chega com uma situação que é o conflito pra gente, né? E nosso guia prático, a regra de ouro, saiu de lá. Do nosso guia universal e prático, Lá sai essa lei, essa regra de ouro, que está em Lucas. Não me recordo agora o versículo, mas talvez é importante uma leitura completa. Mas lá mesmo você vai estar vendo onde tem a descrição: o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Que é o quê? Você se colocar à disposição de fazer. Isto é claro que você deve agir primeiro. Você deve se lançar primeiro. E não aguardar para receber algo que para você vai fazer sentido ou até mesmo vai te mover a uma retribuição que faz com que você se sinta no dever de fazer. Por isso que é importante você se lançar primeiro, pelo desejo puro de realmente fazê-lo e pronto. É isso que estamos falando. É fazer o contrário de tudo o que se prega por aí. Ah, que vantagem que eu vou ter nisso? Ah, o que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar a alegria de ter feito alguma coisa pelo outro. Essa é a situação. É isso que nós estamos falando aqui. É o fazer com que a sua mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo. Lembra disso? Também está lá no guia, nosso guia universal. Então, essa é a situação. É fazer só pela sua moção de coração. Só.
sem que seja esperado qualquer coisa em troca ou mesmo colher algum tipo de retorno sobre aquilo. É se lançar a auxiliar o outro sem que nada se apresente como benefício a você. E mesmo assim, você saia transbordante, repleto em tudo o que você fez e promoveu. Saiba que todas as ações, sejam bem feitas ou mal feitas, ela terá frutos. E em algum momento esse fruto retornará para você. Isso é um princípio universal. Lembra daquelas frases, né? Tem um jargão, com ferro fere, com ferro será ferido. É porque não é uma lei do retorno, mas é a própria energia que compõe tudo o que acontece, a energia que você vibra e emana para frente, ela volta. Essa energia é a vibração que você coloca. E agora, e se você colocasse uma energia, uma vibração realmente intensa e repleta de amor naquilo que você está fazendo, com paixão, com uma motivação diferente? Como ficaria a frase? Se o amor propaga, com muito amor será tratado? Não sei. De repente seria, né? Porque é essa muito utilizada, que é a ideia do com ferro fere, com ferro será ferido, que é a lei do retorno. Então, se é assim, se o amor propaga, com muito amor será tratado. É assim que você acaba tendo que fazer. Então você pode mudar a sua forma de agir. Nesse momento, nós tivemos uma caminhada longa falando sobre leis universais atemporais, um estudo de 20 anos que nós passamos aqui em um pouco mais de 2 semanas. Na verdade tá dando mais, né? Tá dando 3 semaninhas aí, 3 semaninhas e pouquinho para falar tudo. E se você realmente tentasse entender no que você está prestes a fazer, e se você se perguntasse: é assim que eu gostaria que alguém fizesse para mim? É assim, eu gostaria realmente de ter isso? Eu gostaria de ser tratado com essa forma a qual eu estou fazendo? Sempre que a resposta se apresentar, faça o ajuste necessário. Mas qual ajuste? O ajuste para que fique dentro do que você gostaria de receber, de como você gostaria de ser tratado. Ah, mas eu estou dando o meu melhor. Esse é o seu melhor? Isso é o que você realmente pode fazer? No trato com o outro, não. Nós temos sempre como fazer um ajuste e surpreender, colocando muito mais do que eu gostaria de receber. E assim, você já se coloca na direção do sucesso, pois a energia que você vibra, que você coloca para fora, ela te retorna. Mas não como uma necessidade direta de retorno, e não é uma troca. É pelo simples florir dessa semente que você lançou na terra, lançou no mundo. Ela germina, ela cria raízes, ela sai ao mundo, ela se apresenta. Quem faz algo sempre esperando um retorno, algo em troca, saiba que essa é uma receita exata por fracasso. E dos que infelizmente acabam tendo uma moral baixa. Para que conseguir elevar a sua, tem que fazer algo e ter o seu retorno, para assim sentir que são pessoas importantes, que são alguém, ou mesmo até sentir-se valorizado acima do que eles mesmos acreditam ser. Essas pessoas
são escravas da ambição e se prendem com os grilhões invisíveis que os cobram o tempo todo de um retorno. Se colocam no tribunal da vida todos os dias, querendo validações dos outros. Como se isso fosse o mais importante. E muitas vezes essas pessoas acabam deixando o caráter de lado para poder lucrar sobre algo ou ter um benefício. E o pior e mais preocupante sobre isso é que muitas e muitas vezes vemos pessoas, mesmo pegando nós mesmo em algum momento, olhando as pessoas e através de um sentimento de inveja, desejamos estar aonde aqueles estão, pois acreditamos que isso seria um sinônimo de pessoa bem-sucedida. Mas acredite, isso não é. Isso não é um sinônimo de alguém que tenha realmente sucesso. Não existe uma pessoa feliz com sucesso e que ela não propague essa mesma energia. Propague a felicidade. Partilhe do sucesso. E se ela não se colocar na dor do outro, a felicidade não se apresenta. E se você não focar em deixar o outro feliz somente entendendo o que você realmente tem que fazer para motivar o outro a essa felicidade, é que você vai poder sentir um retorno recíproco disso, da forma que você deseja, da forma que você quer, da forma que você até mesmo sonha. Imagine que de repente a nossa vida seja um grande espelho e que estamos a fazer gestos, demonstrando as emoções. Qual a expressão que você sempre vai conseguir ver? Você enxerga algo além daquilo que você vê no reflexo? Talvez até a sua mente já coloca para você: sou eu que estou ali, né? Sou eu que estou fazendo e vejo o que eu quero, o que está no meu domínio. Certo? Aí é o pulo do gato. E você disse tudo. Sua mente disse tudo, né? Ela já entregou tudo sem saber. E ainda mais tentou fazer com que você observasse ou ouvisse as coisas de um jeito um pouco mais embaçado. Sou eu no reflexo. Ok. Mas os outros lhe veem, vão ver a você da mesma forma que você está vendo no reflexo. Então, se sou eu fazendo a expressão, ok. Mas então você tem um controle de fazer com que a sua mente haja dessa ou daquela forma, como você escolher, não é isso? Assim, eu escolho fazer a risadinha, ficar bravo, muito bravo, seja lá o que for. Só que você colhe o quê? Agora, pense e responda isso para você mesmo. Se você é quem está no controle, faz e vê o que quer, pensa e age para colher aquele resultado. Pensa e observa. Não gostando do resultado, altera rapidamente. E novamente, colhe os frutos disso. Você entendeu que tudo parte de você? De como você se vê, de como você percebe-se, como você age, como você se movimenta, dos resultados que recebe. E novamente aquele ciclo se apresenta, lembra do ciclo? A coisa, a percepção, a ação, a movimentação e o resultado? A coisa,
A percepção é o que eu entendo sobre aquilo, a minha ação que eu decido tomar, a minha movimentação, que é fazer a energia já girar, e o resultado que se apresenta. Nós voltamos sempre, acabamos chegando naquele mesmo ponto, aquele ciclo. E sabendo disso, você sabe que pode chegar a um ponto definido por você. Então seria interessante, talvez, como a gente brinca, mais inteligente, ser o capitão da sua mente e dizer aonde ir, ter o autocontrole, sem que ela possa se colocar à sua frente e até mesmo querer te dar umas direções. Vai por aqui que é melhor, aqui é mais rápido, aqui é isso, aqui é aquilo. Passe por outros lugares, veja outras coisas, observe outras emoções, entenda. E aí faça com que tudo esse ponto de ser aquele que controla, ser aquele que se motiva, ser aquele que cria, aquele que se conhece, aquele que tolera a si e aos outros, aquele que imagina e sonha, faz com que tantas coisas se apresentem agora no manifesto. Então, vemos as coisas pela seguinte situação: o universo é regido por leis. Ela emite sinais e energias, e essas leis que a ela compõem são universais, imutáveis, impossíveis de se alterar. Será inevitável que o lançarmos ao vento algo retornará a nós igual ou em maior intensidade. Lembra sobre o que eu falo sobre a colheita? Que o plantio não é obrigatório, mas a colheita sim. Você será obrigado a colher isso. Não tem como. Quando seguimos a regra de ouro, inevitavelmente colheremos isso. É assim. Não existe meio termo. O problema é que somos imediatistas e queremos os resultados para ontem. Parece que está sempre querendo tirar o pai da forca, como a gente brinca. Essa é a ideia. E quer sempre que o resultado se apresente rapidamente. Mesmo eu demorando a fazer as coisas, mesmo sendo muitas vezes injusto, eu quero que as coisas aconteçam no meu tempo, da forma que eu quero e tudo mais. Aí certamente talvez pensamos sobre liberdade de escolha. Ok. Nós temos sim total liberdade de agir e, se acontecer algo, tratar de forma diferente as pessoas, ou até mesmo com indiferença. Mas acredite que tomar um caminho ou outro terá que suportar tudo o que nele existir, seja flores, seja espinhos. É o caminho que você fez, o caminho que você decidiu trilhar. Você utilizou do livre-arbítrio e colocou a sua direção. Seria uma outra frase que você já deve ter escutado muitas e muitas vezes, que é falar: o feitiço virou contra o feiticeiro. Quem lança ao vento colhe tempestade. E tantos outros que existem por aí. Assim eu volto a dizer: você é o único que pode criar a sua realidade. E se ela não está como quer, como você deseja, é você. Quando compreender isso, terás claras tudo e principalmente o porquê de ter o que tem, de estar onde está e ser como você é. Você deve seguir e aplicar a regra de ouro. Ela deve ser o seu padrão de conduta da sua vida, em todas as suas ações.
tendo o princípio e o caráter também como alicerces base em tudo isso. Pense sobre isso. O pensar sobre isso, muitas vezes eu falo para vocês, pensem sobre isso. Mas o pensar, que a gente acaba falando aqui, não é o ato deliberado de pensar em qualquer coisa. Aquela movimentação incessante que passa em nossa mente e há tantas coisas girando e parece que existem milhões de vozes gritando o tempo todo, opiniões e direções alheias. Eu falo sobre um pensar em profundo, em seu íntimo, em um estado de espírito que resulta um conhecimento contínuo das experiências da sua vida. É mudar esse estado de espírito agitado. E mudar isso será uma caminhada de longo tempo. Terá trabalho, será penoso. Muitas vezes vai existir modelos que já fazem parte de você há muitos anos. Crenças as quais estão aí há muito tempo. Então, não se afobe a querer mudar as coisas da noite para o dia. Espere o tempo. Continue agindo. Qual é o tempo? O tempo que cada um necessitar. O tempo que for necessário para que você consiga tomar a direção correta. O tempo que seja necessário para que você possa chegar ao ponto da sua jornada, da onde você decidiu sair e aonde você queria chegar. E aí conseguir ter isso, tomando a decisão correta, focando no objetivo correto, você começa a deixar todas essas novas vibrações. E a nova energia se encarrega de ir encaixando tudo e de se apresentar essa nova vida. E de repente você pode até observar o seu ambiente agora, ao seu redor. Já tomar a consciência de tudo isso até do que a gente colocou aqui nessa jornada. Lembra de que o pensamento positivo cria energia positiva e ela se instala em você e se propaga. É assim com todo mundo. É só olhar. Uma pessoa que é feliz, que está sempre de bem com a vida, ela sempre vai fazendo a mesma ação, movimentação, e isso se propaga aos outros. Como também, já do outro lado, o negativo, se você cria essa mesma energia, ela vai se instalar em você. Aquela pessoa que está carrancuda, para baixo, depressiva que a gente fala, então ela vai instalar essa mesma energia e ela vai também se propagar aonde você estiver. É como, de repente, o medo. O medo de um simples inseto. É uma energia, uma reação e uma instalação que se coloca em posição de atenção sempre. E tudo que você estiver fazendo, sempre ela vai vir como um gatilho e te levar àquela situação. Então, se você trabalhar o positivo, propagar o positivo, os gatilhos, eles vão colocar isso em você. Eles se apresentam dessa forma. E os seus princípios, mantendo os seus princípios à frente, seu caráter de forma sólida, pronta, vai te manter seguro na sua movimentação. Esteja sempre pronto a agir e ajudar. Seja honesto, mesmo quando colocado à prova, as quais coloquem, como alguns dizem que você está entre a cruz e a espada. É engraçado isso, porque se você manter princípios e caráteres fortes, você não vai ter esse ponto, eu estou entre a cruz e a espada. O caminho é um só. Ele entra no tudo é não, a não ser o sim óbvio. Esse é o ponto.
Lembra que a sua mente tenta te ajudar sempre, colocando soluções rápidas. É assim que ela trabalha. E se você trabalhar os seus princípios que nós falamos aqui, o seu caráter, todas as leis que colocamos aqui, você mudará a sua vida e compreenda que toda a razão aqui é pelo outro, a partir do outro. É a nossa moção e entendimento do que eu sou, como eu sou, de que forma que eu ajo, mas sempre pensando em beneficiar ao outro. Porque isso ele acaba retornando a nós. É por graça que nós vamos receber o retorno. É assim. Tudo isso. Talvez a mente já fale, tudo isso o quê? Não vejo nada. Sempre em doses extras as coisas vêm até nós e vão se refletindo. Reflexos de nossas sementes que nós lançamos. Utilizamos boas sementes? Vamos cultivá-las e praticá-las. Elas vão gerar frutos, folhagens, sementes, e assim elas vão continuar se propagando. E agora o último na prática. Tá, e aí, como é que se faz então? Esse na prática da regra de ouro é interessante pensar nele. Então, 3 coisas nós vamos colocar. Primeiro, procurar sempre fazer ao outro o que você deseja receber. Exatamente. Quando trazemos a luz da verdade, toda a escuridão desaparece. Então, se você deseja receber algo bom, entregue algo bom. E se acaso você fizer essa entrega e o outro não acolher, tem que ser como na Bíblia, na nosso guia universal. Chacoalhe seus pés tirando aquela poeira, não se preocupe com o que aconteceu e continue a sua caminhada. Siga para outro destino, mas não mude a sua essência, não mude a sua forma de agir. Segunda coisa, seja sempre honesto nos mínimos detalhes, tanto em atos como em pensamentos. Não só porque é certo e seria justo fazer assim, mas porque você realmente quer, no seu íntimo, fazer isso, agir assim, e isso vai ser impresso no seu subconsciente. Você vai utilizar aqueles carimbos que em alguma das lives a gente acabou colocando. Lembra dos 2 carimbos? Você tem um carimbo que está escrito coisas do alto e a outra coisas lá de baixo. Aí você escolhe qual carimbar, qual ter a moção do seu dia. O que eu estou fazendo? Coisa do alto. O que eu estou fazendo? Tive que utilizar o outro. Talvez é bom repensar. Às vezes até na sua vida você está usando muito mais o outro carimbo do que as coisas do alto. E aí você acredita que a sua vida está daquele jeito? A palavra que você costuma pensar, seja ela qual for, mas foi pelas suas decisões ou pelas suas omissões. Não tem outra forma. Terceiro ponto. Perdoe sempre sem olhar se o outro merece ou não. Isso não importa. Porque quem dá o perdão recebe muito mais. Ah, poxa, como isso? Você recebe a liberdade, você recebe a libertação. Você não mais terá aquilo remoendo ou te incomodando no seu íntimo. A sua cabeça não vai tentar trabalhar em encontrar uma saída sobre aquilo que você acredita que seja uma situação ruim que alguém fez com você. E qualquer situação que seja ela qual for, ela reflete o que é a outra pessoa e nada tem a ver com você. Então, o dar o perdão
é libertar essa pessoa de qualquer situação e se libertar. Libertar para que você se tire dessa prisão ao qual ia fazer com que você ficasse remoendo, tendo remorso sobre essas situações que você acredita ser errada ou não. A gente não vai julgar isso, porque tudo parte a partir dos olhos, das lentes e das percepções que cada um teve. Lembra que cada um, mesmo apresentado para todos vocês, a mesma situação, cada um pensa uma coisa diferente? É disso. Então, perdoe. Se o outro tem ou não razão, se é merecido ou não, isso vai refletir mais em você do que ao outro. E mesmo que o outro, de repente, eu não quero o seu perdão. Isso pouco importa. É a sua energia e a sua atividade, se colocar realmente pronto a fazer aquilo, ele já movimenta toda a energia. E assim você elimina o negativo de você, da sua mente, e faça tudo para auxiliar os outros. Seja lá quem for, onde for, a oportunidade vai se apresentar para você e você pode se surpreender com os resultados que ela veio. Não faça nada sempre esperando que algo aconteça. Ela vai acontecer por si só. E isso já muda tudo. Pois essa é a felicidade. Essa é a felicidade que nós buscamos. A felicidade duradoura. E que vai ser sempre algo que vai surtir frutos. Vai existir um retorno. Seja ele imediato, a médio, longo prazo, não importa. O importante é você ir depositando nessa conta emotiva coisas boas o tempo todo. Que em algum momento ela vai transbordar e fazer com que tudo se modifique. Muito bem, final de tudo isso, chegamos ao final da nossa jornada. Os 16 cafés do sucesso. Foi realmente maravilhoso fazer isso. Foi gostoso, foi de crescimento para mim, certamente mais ainda para vocês. Eu acho que todos nós podemos crescer muitos junto com tudo isso que nós fazemos, unindo ideias, pensamentos, formas de agir. E logo acompanhe aí nas postagens, nos feeds, nos stories, que nós vamos lançar um novo projeto, uma nova ideia, uma nova caminhada, uma nova jornada, para que você possa continuar a sua evolução, continuar a sua motivação e ir até encontrar aquilo que é a sua aptidão, o que a própria natureza te deu para que você explorasse e que muitas vezes você deixou guardado na gaveta. E até acredito e ouso lhe dizer que ali está o seu caminho do sucesso, da sua riqueza, do seu reconhecimento, da sua prosperidade. Muito bem, um ótimo dia, um dia esplêndido. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.